Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então, vamos falar aqui do PET de vocês, tá? Eu vou comentar cada exercício, para ficar claro, né, o que fazer em cada atividade, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a semana um e tá bem tranquilo, tom e semitom, né? Então, vamos lá. A primeira aqui, semitom é a menor distância entre duas notas ou dois sons. Aí ele pede para assinalar qual alternativa está correta. Então, pessoal, onde tem semitom aqui? De Mi para Fá sustenido é semitom? De Sol para Lá é semitom? Ou de Si bemol para Dó bemol é semitom? Ou será que é o D, que está errado o enunciado? E não dá para responder, né? Então é isso, a gente aprendeu o tom e semitom, né? Ele fala que o semitom é a menor distância, né? Porque as notas estão coladas, né? Eu chamo até de vizinho, né? É a nota vizinha, o semitom. Aí vocês vão assinalar aqui qual está correto. Pessoal, não deixa esses números aqui, esses numerozinhos atrapalhar vocês não, tá? Você pode esquecer os números, pensa só nas notas. Mas eu vou falar deles, vamos falar, é legal. Então, o que que são esses números? Esses números são as oitavas das notas, tá? Então, imagina assim, imagina na partitura todas as notas, assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e continua, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Imagina as notas, uma do lado da outra subindo, né? Então, a primeira oitava, de dó a dó, a gente chama de primeira oitava, oitava um. A segunda oitava é a oitava 2, aí vem a oitava 3. Então, é daí que vem esses números, tá? Então, é assim, imagina que você tem lá o dó um dó bem grave, né? O dó pessoal, é o da clave de Fá, lá embaixo. Aí você tem o dó ré mi fá sol lá si Aí quando chega no próximo dó, ele já é dó 2. Aí você tem dó 2 ré 2 mi, fá, sol, lá, si 2. E quando chega no próximo dó, é o dó 3. Então vamos dizer, de dó a si é o mesmo número, né? Quando chega no outro dó, o númerozinho muda, tá? É por isso aqui, ó, que de Mi 3 para Fá 3 está um do lado do outro, está na mesma oitava, né? Dó, Ré, Mi, Fá, está no 3 ali. Sol 3 para Lá 3 também está na mesma oitava, tá? Porque você tem o Sol 3, vem o Lá 3. E aqui, Si bemol 2 e Dó 3, está mudando o número, mas eles estão do lado também, né? Porque até o Si recebe o número 2, segunda oitava, e quando chega no Dó, esse Dó já estaria na próxima oitava, seria o número 3, tá? Então, apesar de mudar o número, eles estão do lado sim, tá? É por isso que eu falei, né? Que até o Si recebe um número, o outro Dó é que muda, né? É no Dó que o númerozinho muda da oitava, tá? Então, esses números são as oitavas das notas, tá? O Dó 3 é o Dó central, é o Dó que está no meio do piano. O Dó 3 é o Dó da clave de Sol, aquele que a gente põe uma linha assim lá embaixo na clave de Sol, ou aquele último da clave de Fá, quando a gente põe também uma linha lá no alto, tá? Esse é o Dó 3, é o Dó central. Enfim. Aí, seguindo aqui, quantos tons, qual a distância, né? Quantos tons de distância, falando da questão 2, existem entre as notas Dó e Mi. De novo, ele usou o número 3 ali, né? Ele falou da oitava, né? Então, seria o Dó 3, Ré 3, Mi 3. Eles estão ali próximos, tá? Ou seja, se não quiser, esquece o número, tá? Que dá certo também. O número aí não está influenciando em nada, tá? Pode até confundir vocês. Enfim, então questão simples, de dó para mi, quantos tons tem, né, pessoal? Tranquilo, já falamos disso, tá? Aí você anota aqui, quantos tons são. Bom, tem aulinha de tom semitom gravado também, né?
Bom, aí a semana 2 é um assunto que a gente não trabalhou em aula ainda, não tem vídeo, né? Mas eu vou comentar aqui. Ele pede para identificar a unidade de tempo e a unidade de compasso de cada exemplo aqui. Então, aqui tem um compasso 2 por 2, em cima você vai pôr a unidade de tempo. O que é unidade de tempo? Olha, unidade, né? Então, unidade de tempo é quem vale um tempo. E embaixo, unidade de compasso. O que é unidade de compasso? É a figura, é uma única figura que completa o compasso todo. Então, vamos lá, olha, 2 por 2. Pessoal, o número de baixo é o que vai dizer quem vale um tempo. Então, para responder unidade de tempo, eu colocaria até o contrário, turma, se fosse eu, tá? Porque para saber quem vale um tempo, a unidade de tempo, você tem que olhar o número de baixo, certo? É o número de baixo que diz quem vai valer um. Então, aqui, número de baixo 2, você vai escrever aqui qual figura, né? Você pode pôr o nome ou o desenho, qual figura que vale um tempo. Agora, o número de cima é 2. O número de cima diz, né? Quantos tempos cabem no compasso. Então, nesse compasso cabem 2 tempos. Então, se você sabe quem vale um, e você sabe que o compasso cabe 2, então você vai pensar qual é a figura que vale 2. Então você tem que desenhar uma única figura, ou por o nome aqui, né? De qual figura que vai completar o compasso todo. O compasso cabe 2 tempos, né? Então você vai desenhar, escrever o nome da figura, a unidade de compasso, né? Você vai pôr a figura que vai completar o compasso todo, ou seja, a figura que vale 2, que vai completar tudo ali, certo? No próximo aqui, ó, o número de baixo é 8. Então, é o número de baixo que diz quem vale um tempo. E então, assim, para você responder aqui a unidade de tempo, você tem que olhar o número de baixo. Então, número de baixo 8. Quem vale um tempo? Mínima, semínima, colcheia? Aí você põe aqui quem vale um tempo. Aí na unidade de compasso, você vai ter que desenhar a figura que completa o compasso todo. Olha lá o número de cima. O compasso possui 3 tempos, certo? Então, se você sabe quem vale um, você tem que desenhar aqui na unidade de compasso, você tem que desenhar a figura que vai preencher o compasso todo. Se o compasso cabe em 3 tempos, você vai ter que desenhar a figura que completa o compasso, que completa com 3 tempos o compasso. Certo? E assim por diante. No próximo, 4 por 4. O número de baixo vai falar quem vale um tempo. Aí você põe aqui em cima. E o número de cima mostra que cabem 4 tempos aí. Então, aqui embaixo você vai pôr a figura que completa 4 tempos no compasso, que completa o compasso todo com esses 4 tempos, tá? Bom, aí eu vou dar uns exemplos aqui, porque como a gente não falou disso, então vou pôr uns exemplos para a gente entender melhor. Mas eu queria fazer um comentário que os números pares aqui, ó, 2, 4, 2 de novo, você consegue com apenas uma figura preencher o compasso todo, tá? Na hora de fazer a unidade de compasso, você consegue desenhar uma única figura que completa todo o compasso. Agora, quando o número é ímpar, ó, 3, 5, você apenas uma figura não dá para completar o compasso. Então, às vezes, você tem que pôr o ponto, tá? O ponto de aumento, né? Para poder aumentar a figura e chegar nesses valores ímpares aqui. Pessoal, eu separei um exemplo, então, aqui, olha. Esse daqui está numa aula do 6º ano, tá? Um exemplo de fórmula de compasso. Então, olha só, eu coloquei aqui exemplos de figuras que valem um tempo em diferentes compassos. É o exemplo do UT, né? Da unidade de tempo, quem vale um. Bom,
Eu desenho essa tabelinha para ajudar e aqui os símbolos das figuras. Pessoal, então olha só, vamos olhar aqui embaixo. Então você tem a semibreve que vale 4 tempos. A figura de baixo ela vale menos, ela vale 2 tempos e cabem 2 mínimas dentro da semibreve. A semínima ela vale 1 tempo e cabem 4 semínimas aqui dentro. Pessoal, então esses números é quanto, vamos dizer, a figura vale. Mas isso pode mudar, tá? Por causa do número de baixo. E eu coloquei esse númerozinho da tabela aqui, ó. O que são esses números? Observa que esses números eles estão aumentando, ó, 1, 2, 4, 8, 16, e aqui está diminuindo. Aqui é 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Então, eles são coisas diferentes. Deixa eu explicar. Por que que essa daqui é número 1? Ó? Porque apenas uma preenche tudo. Esse é 2 por quê? Porque cabem 2 dessa ali dentro. Aqui na semínima é 4, porque você precisa de 4 dessa para ter uma de cima, certo? É por isso que o número está aumentando aqui. Ó. A colcheia é 8, porque você precisa de 8 colcheias para ter uma aqui em cima. As semicolcheias são 16. São 16, olha, certo? Semicolcheias para dar uma de cima. Aqui é o dobro, é 32. Se você contar a fusa aqui, ó, são 32 para dar uma de cima, por isso que essa chama 32. E a última 64. Você precisa de 64 10 para ter uma de cima, por isso que aqui é 64. Pessoal, esses são os nomes das figuras, até em inglês, tá? A gente dá esses nomes aqui, ó, semibreve, mínima, semínima, mas em inglês essa daqui é a nota 1, essa é a nota 2, é a nota 4, a figura 2, figura 4. Pessoal, esses números são os números de baixo do compasso. É esse número que vai dizer quem vale 1. Então, olha só, olha esse compasso 1 por 1. Parece um 4, né? Mas é 1, tá? É 1 por 1. Gente, então, olhando o número de baixo 1, significa que a figura 1, a semibreve, é quem vai valer 1 tempo. Então, é ela que vale 1 aqui. Nesse outro 5 por 4, ó, número de baixo é 4, então a figura 4, ó, é a semínima que vale 1 nesse exemplo, tá? Então, nesse compasso em 5 por 4, o número de baixo é 4, essa é a mínima que vale 1. Próximo exemplo, o número de baixo é 16. Então, nesse compasso, 12 por 16, quem vale 1 tempo é a figura 16, ó. 16, ó, semicolcheia. É por isso que a semicolcheia vale 1. Então, pessoal, unidade de compasso é isso, é qual figura vale 1, e isso vai quem manda o número de baixo. 7 por 8, número de baixo 8, então é a colcheia, ó, figura 8, é a colcheia que vale 1 tempo, certo? Então essa é a unidade de tempo. E o que é a unidade de compasso, né? Seria uma única figura que completa o compasso todo. Por exemplo, aqui 1 por 1, aqui só cabe 1 tempo. Então, você tem uma figura de 1 tempo, já completou o compasso todo. Então, essa é a unidade de compasso. Aqui é meio impossível falar de, vamos dizer, de unidade de compasso, mas quem seria a unidade de compasso? Não cabe 5 tempos aqui dentro, né? Agora o número de cima. O número de cima fala que cabe em 5 tempos. Então, quer dizer que a unidade de compasso seriam 5 dessas aqui, ó, 5 semínimas, tá? Então, você teria que desenhar uma única figura que vale 5 semínimas. É impossível, não dá, tá? Mas essa seria a unidade de compasso. Então, esse exemplo tá ruim para falar de unidade de compasso, mas acho que dá para entender. 7 por 8, olha. Esse cara vale 1, então a unidade de compasso seria uma única figura que valeria 7 dessa, tá? Seria 7 dessas a unidade de compasso. Também é impossível aí. Mas na atividade não é impossível não, tá? Então aqui, ó, número de baixo 2. Você sabe quem vale 1, número de cima 2, você vai desenhar a figura que vale 2 tempos, certo? Em cima é quem vale 1, embaixo quem vale 2. Igual aqui, ó, número de baixo 8, você vai saber quem vai valer 1 tempo, você desenha aqui quem vale 1, e embaixo você tem que desenhar quem vale 3 tempos. Seria a soma de 3
tempos aqui. Que figura que vale 3? Você desenha ela. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos por aí. Aqui é o número de baixo 4. Então, você vai em cima aqui, escrever quem vale um tempo, né? É o número de baixo que vai dizer quem vale 1. E aqui embaixo você vai desenhar uma única figura que vale 4, certo? Que completa o compasso todo. O compasso tem que ter 4 tempos. E, então, essa é a atividade, pessoal. A gente pode falar mais em aula, tirar mais dúvidas e conversar, tá? Bom, e aí tem uma última, que é o solfejo rítmico aqui, tá? Que eu não vou comentar agora, não, é só para treinar. Esse a gente pode fazer em aula, comentar dele também. Esse não precisa gravar. Pessoal, então tá muito tranquilo o PET de vocês, tá? É apenas para responder mesmo, é apenas a semana 1 e 2, tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro aí as atividades, aí a gente se encontra, vai tirando as dúvidas, então vocês terão essa semana aí para estudar, responder o que der aí, depois a gente se encontra e continua, tá? Então obrigado, boa aula, bons estudos e boa semana para vocês.